Amém, queridos? Então, Salmo 37 e o verso de número 37 diz assim: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Vamos ler novamente? Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Eterno Deus, nós te damos graças, te louvamos por estarmos juntos mais uma vez aqui prestando culto ao Senhor. Que teu Espírito Santo continue ministrando ao coração de cada um de nós, falando conosco aquilo que precisamos ouvir. Que cada mente agora seja levada cativa a Cristo e que em nome de Jesus tudo que aqui acontecer seja para a tua glória, para a tua honra e para teu louvor. Oramos assim no nome poderoso de Jesus. E aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Amados, quando nós lemos esse texto do Salmo 37, nós encontramos várias declarações interessantes, a qual fala a respeito de futuro, fala a respeito de provisão, fala a respeito de resultado. E toda vez que nós falamos de resultado, o resultado ele não acontece à toa. O resultado ele é fruto de um processo. Ele é fruto de posicionamento, ele é fruto de atitudes que são tomadas para que ele venha a acontecer. Quando nós lemos o versículo 37, que foi a nossa base, o texto áureo aqui, ele diz para nós considerarmos, na verdade, prestarmos atenção, olharmos com cuidado a vida de um homem sincero, porque este homem ele anda em caminhos retos. E é interessante a promessa de resultado que é gerada sobre a vida dele, a partir do fato dele ser uma pessoa sincera, uma pessoa que considera o que é reto, uma pessoa que anda em retidão. O final do texto diz: porque o futuro desse homem será paz. As atitudes que ele faz hoje irão gerar no futuro dele um resultado de paz. Ou seja, as atitudes dele são semeaduras que geram resultado no seu futuro. E é sobre isso que eu queria falar contigo nessa noite, amém? Sobre esse tema, sobre verdades da semeadura, amém? Verdades da semeadura. Pois no meio cristão nós ouvimos muito a respeito de semeadura e sempre associamos a semeadura apenas ao ato financeiro, que também é um ato de semeadura. Mas na verdade todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos gera, na verdade, uma colheita lá na frente. Logo, então, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas decisões são consideradas espiritualmente como semeaduras. E elas geram resultado no mundo físico e no mundo espiritual. Oséias escreveu algo tremendo, falando que as pessoas plantam vento e colhem tempestade. Paulo escreveu para os Gálatas, lá no capítulo 6, o verso número 7, ele começa até de uma maneira muito direta: não se engane, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, este também colherá, deixando claro que a semeadura, ela é uma lei que ela não quebra, ela acontece desde que o mundo é mundo. Houve uma semeadura que começou no Éden, através do erro de Adão. Espera aí, pastor, mas Eva comeu primeiro. Sim, mas ele era o sacerdote. E ele aceita o erro e só começa as coisas desmontarem a partir da hora que ele come. A questão é que ele gera uma semeadura para a humanidade a partir daquele ato. Semeadura que começa a encontrar uma porta de saída a partir do novo Adão, Jesus, que morre na cruz. Mas é fato que essa semeadura trouxe consequências sobre a terra. A terra não produzia espinhos, a mulher não iria ter dores no parto, e todas essas consequências, essas colheitas foram fruto de uma semeadura. Nós vemos que atitudes demonstram muitas vezes que lá na frente essas atitudes, quando elas não são corretas e alinhadas com aquilo que é bom, elas vão gerar um resultado ruim lá na frente. A Bíblia é tão linda que ela mostra os personagens bíblicos humanos como eles são. Não pintam super-heróis que não têm falhas. Por exemplo, quando nós olhamos as atitudes de Davi como pai, nós podemos dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um rei que marcou a sua geração. Você vai em Israel ainda hoje, Davi é mais lembrado, é mais conhecido talvez até do que Jesus. Em muitos lugares você ouve coisas de Davi, tem relatos, coisas que apontam para Davi, mas
Davi, como pai, infelizmente ele foi negligente. E sendo relapso e negligente em várias atitudes com seus filhos, ele trouxe consequências para ele e para o reino. E nós vemos que a negligência dele na infância e juventude dos filhos gera depois nos filhos, na maturidade, ou entre a juventude e maturidade, atitudes que envergonham tanto a ele como a Deus. Nós vemos Aminon violentando sua irmã Tamar. Nós vemos Absalão matando seu irmão Aminon. Nós vemos depois Absalão se levantando contra Davi numa perseguição ferrenha. Aí depois, quando tudo isso já passa, e quando Davi estava para morrer, nós vemos o outro filho pensando que já era rei. Eu não me recordo agora o nome desse outro filho, fugiu da minha mente. Mas ali, depois Davi coloca como rei Salomão, promessa que havia feito para Batseba. E é interessante, queridos, porque nós vemos que essa negligência de Davi trouxe consequências sobre a sua casa. É a mesma coisa quando um pai deixa de educar os filhos como deve, como uma mãe deixa de educar os filhos como deve. Em algum momento, essa falta do posicionamento, essa falta da presença, essa falta até mesmo da correção, quando é necessário, porque a Bíblia deixa claro para nós não encolhermos a vara da correção. Eu não estou fazendo aqui apologia a espancar ou fazer alguma coisa de ato de violência contra crianças, mas eu estou dizendo que há situações que precisam sim ser corrigidas, e quanto mais cedo nós vamos ter um resultado melhor. Você é fruto de uma casa que houve algum tipo de correção, trouxe alinhamento para que você tivesse uma vida hoje, uma conduta diferente. Na antiguidade nós vemos que os pais eram até mais rígidos, e muitas vezes hoje na nossa geração, alguns pais, não querendo que os filhos vivam a rigidez dos seus pais, acabam não encontrando o equilíbrio para trazer uma correção e acabam deixando uma corda solta demais. Aí muitos desses, quando os filhos chegam na adolescência, não sabem mais o que fazer, porque por conta de não querer que eles vivessem aquilo que eles viveram com os pais, que eram mais rígidos e mais firmes, soltaram tanto a corda que perdem totalmente o controle. O que é isso? As atitudes foram semeaduras e agora essas pessoas estão vivendo a colheita. Quem está me entendendo, diga amém. Então, amados, presta atenção. Falando sobre verdades da semeadura, a primeira verdade da semeadura, querido, é que a lei da semeadura, ela é a única que mexe com o nosso futuro. Ela é a única que mexe com o nosso futuro. E é uma lei espiritual que ela não é quebrada, e ela vem aí a gerações. E, querido, eu quero que você entenda, querido, que se nós queremos ter um futuro melhor, nós temos que começar a semear a partir de hoje. E aqui é algo muito interessante, porque às vezes nós pensamos de uma forma curta, ou seja, temos uma visão limitada. Pensamos que o que semeamos hoje é só para a nossa vida, mas na verdade, querido, eu quero que você entenda que aquilo que você semeia hoje não é para alcançar só a sua vida, mas é para alcançar as próximas gerações. Em Jeremias 32, verso de número 18, a palavra de Deus diz que as misericórdias, as bênçãos do Senhor alcançam até 1000 gerações. São fruto, na verdade, de posicionamento. Deixa eu abrir rapidinho aqui no versículo 19, Jeremias 32. Vou ler na íntegra aqui, versículo 18 e 19. O 18 diz assim, tu usas de misericórdia até 1000 gerações, mas retribuis o pecado dos pais nos filhos. Ou seja, da mesma forma que a bênção alcança, o mal também alcança. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Yahvé dos exércitos, ou Deus poderoso dos exércitos. Versículo 19, teus propósitos são altíssimos e tuas realizações poderosas. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos. Presta atenção, a fim de retribuires a cada um segundo a sua atitude, segundo merecem os seus atos. Ou seja, aquilo que eu tenho por semeadura vai alcançar até as outras gerações. Pastor, mas isso é Antigo Testamento, estou agora vivendo aquilo que é do Novo Testamento. Não, amado, a palavra de Deus, em certos princípios, ela é imutável. Ela é imutável. Ela é imutável. A lei da semeadura, ela é imutável. Ela não muda do Velho para o Novo Testamento. Ela não muda. Pelo contrário, ela avança. Uma prova física daquele tempo que nós vivemos hoje. Por exemplo, o jovem Samuel Morse. Não sei se você conhece o testemunho desse príncipe africano. Esse príncipe africano é um livro fantástico. Depois
tente adquirir esse livro, O Príncipe de Ébano ou a biografia de Samuel Morse, 2 livros fantásticos que falam da vida desse jovem. Um jovem que viveu 20 e poucos anos, mas que marcou uma geração e trouxe uma semeadura, não só para aquela geração que está vivendo, mas uma semeadura que gerou resultado nas gerações posteriores. Esse jovem era príncipe de uma tribo. E quando havia ali uma batalha entre as tribos, quando uma tribo perdia, o príncipe era levado como sendo ali vamos dizer assim, um penhor. E o pai teria que resgatar e depois pagar esse penhor. Senão, o príncipe seria morto. E Samuel Morse, infelizmente, não foi resgatado. Ao cabo dos dias, colocaram ele para ser morto. E a morte ali era uma morte terrível, porque eles passavam um melaço e formigas, aquelas carnívoras, vinham matando a vítima de maneira lenta. No entanto, ele foge, ele consegue fugir, e ele vai para uma floresta, e quando estava chegando na floresta, ele vê uma luz, ele começa a seguir essa luz, e durante a noite ali, ele se esconde dentro de uma árvore, e aquela luz vai guiando ele até que ele chega numa fazenda. Eu estou resumindo aqui, amém? E nesta fazenda ali, ele encontra um lugar onde várias pessoas estavam vendo ele que não eram escravos, e ali começa então a ter aulas a respeito de quem era Deus. Havia uma mulher ali que ensinava a respeito de Deus, e ela começou a falar acerca do Espírito Santo. E ele começou então a falar que ele queria experimentar aquilo que era o Espírito Santo. E de repente ele é batizado no Espírito Santo. E ele começa a ter aquelas experiências com Deus de maneira sobrenatural. E ele queria saber mais. Mas ele estava longe de tudo aquilo que poderia trazer mais informação. E aquela professora falou: para você saber mais, você teria que ir para os Estados Unidos. Ele dá um jeito, vai até um porto, ele consegue convencer um capitão, ele consegue vir até os Estados Unidos, e no trajeto ele evangeliza muitas pessoas e fala do Espírito Santo naquele navio. E quando ele chega lá no porto, lá, ele fala assim: eu quero ir à casa até desse pastor. E ali é interessante, queridos, porque aquele rapaz consegue o transporte, chega até a casa desse pastor. Esse pastor ainda meio desacreditado de quem ele era. Começa então ali uma trajetória linda. Eu não vou contar mais para você ficar curioso para comprar o livro, amém? Eu sei que é fantástico o que aquele jovem vive, é algo tremendo. E ele vai para essa faculdade, querido, ele começa a estudar na Universidade de Taylor. E ele começa a estudar ali, ser preparado. E ele, no coração dele, ele tinha a seguinte missão firme: eu preciso me preparar, eu preciso ficar capacitado, porque eu tenho que voltar lá para a minha terra, para evangelizar os meus irmãos, para falar desse Deus para os meus irmãos, para que eles recebam também o Espírito Santo sobre a vida deles. E ele começa então a ser preparado, a receber a instrução. Passa o tempo ali, vem o tempo do inverno muito rígido. Ele acaba então adoecendo, acaba falecendo com 20 e poucos anos, no dia 12 de maio de 1893. E é interessante, querido, que foi um impacto, porque toda aquela universidade já era impactada com a vida com Deus que aquele jovem tinha, com inúmeros testemunhos que aconteciam através da vida dele. E, querido, depois de um momento de dor, da perca, os mestres daquele lugar, os professores, os amigos, os alunos, começaram a entender o propósito da vida de Samuel Morse. O diretor escreveu assim, querido, a respeito dele: Samuel foi um mensageiro de Deus. Ele pensou que tinha que se preparar para a missão e ir para seu povo, mas a sua vinda foi para nos preparar para uma missão em todo o mundo. E essa colocação foi tão forte, querido, porque vários alunos se dispuseram para ir para o campo missionário a partir daquele dia. E os formandos de 1928 da Universidade de Taylor colocaram sobre o túmulo de Samuel Morse: Samuel Morse, 1873 a 1893, príncipe de Cabul, nativo da África Ocidental, apóstolo de fé simples. Expoente de uma vida cheia do Espírito Santo, e hoje mesmo morto, ainda fala. Querido, nós semeamos para o nosso futuro, mas acima de tudo, o que fazemos hoje semeia para o futuro daqueles que amamos, daqueles que rodeiam a nossa vida, daqueles que estão próximos de nós. E a nossa semeadura pode impactar gerações. Você já parou para pensar quantas gerações foram impactadas pela vida desse jovem? Quantas vidas foram alcançadas pela vida desse jovem? E como diz aqui o texto, que eles colocaram sobre seu túmulo, sobre sua lápide: ainda morto, mesmo morto, ainda fala. Porque, querido, o nosso testemunho, as nossas escolas, elas vão para outras gerações.
As nossas escolhas, a nossa semeadura, elas avançam e alcançam as outras gerações. Quem está me entendendo, diga amém. Nas nossas mãos, nós sempre temos a escolha de pegar sementes boas ou sementes ruins. Em Lucas 11, verso 13, a palavra de Deus diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Jesus está falando para aquela mulher que vinha atrás dele gritando para libertar a sua filha. É interessante porque, mesmo que nós somos maus e temos essa inclinação para o mal, sabemos fazer coisas boas, ou seja, nós temos a capacidade, olha para mim e ouça isso, nós temos a capacidade de escolher. Você não precisa que ninguém escolha para você, você tem a capacidade de analisar se é bom ou se não é. Isso é tão humano que Paulo escreveu que não vem tentação sobre nós que não seja humana, ou seja, nós decidimos, nós temos a capacidade de escolher as sementes boas ou as ruins. Só que uma coisa é certa, querido, as sementes que nós escolhemos, elas vão mexer com o nosso futuro. Então que nós possamos escolher bem. Amém, amados? A segunda coisa a respeito de semeadura, querido, que eu quero que você entenda, em nome de Jesus, é que não há como colher se não houver semeadura. Você tem que plantar. Sem plantar, não tem colheita. Gálatas 6:9, Paulo escreveu assim, eu vou ler na versão corrigida, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Na versão da Bíblia Viva diz assim: e não nos cansemos de fazer o que é correto, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos e nem desistimos. Querido, o propósito da semeadura é frutificar, e a consequência da frutificação é a colheita. Quem está me entendendo, diga amém. Tanto que em Colossenses 1:10, Paulo escreveu: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, aquilo que semeamos irá frutificar. Cabe a nós procurar fazer coisas boas que vão realmente frutificar. Aqui, quando Paulo escreve, ele deixa claro que as nossas atitudes, elas devem ter um norte. Qual é esse norte? Agradar a Deus, exaltar o nome dEle, fazer que Ele seja reconhecido, que as nossas decisões exaltem o nome dEle, e logo essas decisões vão trazer sobre nós essa frutificação, esse crescimento, vai trazer sobre nós esse resultado que é de bênção sobre as nossas vidas e será de bênção para as gerações futuras. Amém, amados? A outra verdade que eu quero que você entenda a respeito de semeadura é que cada semente produz segundo a sua espécie. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Mas o que a Bíblia diz a esse respeito? Gênesis 1, verso de número 11 e 12. Ele diz: e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. A parte mais linda é a parte final do versículo 12. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus fez é bom. Logo, se eu plantar, semear, eu vou ter a colheita segundo o que eu plantei. Eu vou plantar retidão, eu vou plantar integridade, eu vou plantar bondade, eu vou plantar uma justiça na perspectiva de Deus, não na nossa, tá? Amém? Eu vou plantar perdão, amém? Como nós também plantamos e semeamos, ofertamos, amados, tudo isso é semeadura, amém, amados? Tudo tem que ser feito para a glória do Senhor. Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, verso 31, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. As nossas atitudes têm que ter essa intenção, amém, amados? Outra verdade a respeito da semeadura, querido, que tão importante quanto a qualidade da semente que nós lançamos, tem que ser analisada também a qualidade da terra. Se a terra também é boa. Porque às vezes a terra tem que ser tratada. Tem terra que às vezes é dura, né? Tem que vir lá com o rastelo, lá tentar quebrar, tem que tentar molhar. Eu me lembro de algumas vezes que eu fui para alguns lugares que a terra era tão difícil, tão dura,
Por outro lado, fui em outros lugares que a terra era maravilhosa para plantio. Eu lembro uma vez eu fui para a região do Paraná, num lugar assim que a terra era tão vermelha, tal, e as pessoas falavam que ali plantava e as coisas aconteciam com facilidade. E nós vemos lugares no mesmo Brasil, onde tem plantações enormes, aquele campo verde lindo, que tudo frutifica, lugares que são completamente secos, que nem mandioca dá direito. Eu me lembro conversando uma vez com o pessoal de Colônia, no Piauí, eles dizendo que a dificuldade que nem mandioca vingava direito naquele lugar, era difícil. Né? Então, ou seja, não adianta nada eu chegar com uma semente boa, se a terra que eu vou jogar a semente é ruim. Vamos trazer isso para o âmbito das pessoas. Às vezes eu quero lançar boas sementes sobre a vida de alguém, eu quero semear meu tempo, eu quero semear minha atenção. Mas aí vem uma frase que eu li essa semana que eu achei muito interessante. Essa frase dizia o seguinte, ela falava: você já perguntou para a pessoa que você quer ajudar a ser curada, se essa pessoa quer se libertar daquilo que lhe causa dor? E é uma frase tremendamente interessante. Na hora que eu li aquela frase, eu falei: Deus, porque eu estava numa situação tentando ajudar uma pessoa numa situação e aquela situação parece que ficava patinando, e aquela frase praticamente elucidou a situação. Uma frase tão simples que parecia que estava tudo diante dos meus olhos, mas eu não estava enxergando. Não adiantava nada eu querer lançar a semeadura sobre a vida daquela pessoa para ajudar aquela situação, se ela mesma não queria soltar aquilo que lhe causava dor, não queria abandonar aquilo que lhe causava dano. E isso tem muito a ver com a terra. Às vezes você quer semear tempo na vida de uma pessoa para ajudá-la. Se aquela terra for boa, semeie tempo, dê atenção, invista. Mas se aquela terra de repente ainda está dura, você tem que pedir para Deus uma estratégia para tratar, para que a terra possa ser preparada. Porque, querido, você pode até tentar plantar numa terra ruim, e pode até frutificar alguma coisa, vai gerar algum resultado. O problema é que o fruto vai ser fraco, a árvore às vezes não vai vingar, vai ser mirrada. Por quê? Porque a terra não tem os nutrientes necessários para o desenvolvimento correto do fruto. Quem está me entendendo, diga amém. É a mesma coisa, querido, se você tentar plantar determinada semente numa região que não é propícia para aquela semente específica. Tem sementes, por exemplo, que precisam de lugares mais úmidos, tem outras que precisam de lugares mais áridos, né? Eu lembro uma vez viajando para Minas, uma região ali, a ministrar em algumas cidades ali na região de Minas, e eu lembro que eu via nas encostas das montanhas alguns lugares que tinham plantação de morango. Eu nunca tinha visto de perto, e eu achei fantástico. E por que tinha naquela região? Por conta da umidade das montanhas, que ali se concentravam o orvalho de maneira mais densa, tal. Tudo aquilo, ou seja, tem um porquê de tudo. Quando Deus falou ali a respeito da erva, falou a respeito da planta, tem um propósito definido ali em cada um destes que Ele criou, amém? E quando eu falo da terra, eu tenho que prestar atenção nesses detalhes, para que eu possa semear e ter o resultado da semeadura, que é a frutificação e a consequência a colheita. É muito bom quando você semeia na vida de uma pessoa e você começa a ver os frutos surgindo na vida daquela pessoa, e você começa a ver a colheita sendo o resultado de tudo aquilo. Isso é maravilhoso. E nós devemos querer assim em todas as áreas, não só em pessoas, mas na nossa vida em todas as áreas. Mas nós precisamos prestar atenção na terra. Na terra. É o que nós fazemos também, que nós sempre falamos aqui quando vamos falar de oferta, né? Semeie nessa terra que é uma terra boa, porque da mesma forma você está ofertando, a oferta ela é feita do coração, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, mas é importante ver a terra que você está plantando, para que você não possa de repente fazer ali, lançar uma semente numa terra que não vai dar nada, né? Então é tão importante a qualidade de semente? Sim, mas a qualidade da terra também é muito importante. Quem está me entendendo, diga amém. Outra coisa a respeito da semeadura, querido, já estou caminhando para o final, é que cada semente ela tem um tempo determinado por Deus. Entre o tempo que você planta e o tempo que você vai ver o fruto e o tempo que você vai ter colheita, vai depender de cada semente. Cada uma delas tem um tempo, amém? Tem aquelas que são rápidas. Eu sempre faço uma comparação com a agricultura, porque eu acho interessante. Por exemplo, a cenoura, quando você planta, a cenoura ela demora de 60 a 120 dias, dependendo da espécie da cenoura. Quando eu li isso, eu achei interessante, porque eu pensava que cenoura era cenoura. Eu nem sabia que tinha espécie diferente de cenoura, né? Mas dependendo da espécie, 40 dias, e algumas chegam a 120 dias. Tem um tempo, né?
Outra coisa interessante é o alface. Quem gosta de salada de alface, aí diga amém. Eu amo, né? É de 40 a 80 dias, dependendo da espécie do alface. Para a glória de Deus, o alface eu já sabia que tinha mais de um, né? A crespa, a lisa, a americana, e assim vai, né? As irmãs olham para a cara do pastor nessa hora e dá risada, né? Mas, enfim, né? O alface, ele tem esse tempo. A abobrinha, uma coisa que eu gosto demais, a abobrinha refogada, a abobrinha no forno, com azeite, ali, amo. A abobrinha, ela demora cerca de 75 dias, a abobrinha brasileira. Tem a abobrinha italiana também, né? Cerca de 75 dias para você colher da semeadura. O almeirão, de 50 a 100 dias, dependendo da sua espécie. Você sabia que tinha mais de uma espécie de almeirão? Eu não sabia. Né? Mas a questão aqui, querido, nessa ilustração que estou dando para você acerca da agricultura, né, que eu pouco sei, fala de maneira muito clara que a semente, ela tem um tempo que você planta e ela vai ter um tempo diferente para cada espécie. Eu sempre, quando eu ministro a respeito disso, eu me lembro quando eu estudei acerca disso aqui de uma maneira mais profunda, e eu cheguei numa árvore de guabiroba, porque a árvore de guabiroba, ela é fantástica, ela demora 25 anos para gerar o primeiro fruto. 25 anos. E aí isso me arremete à vida do saudoso pastor Saladino Mendes, tio do meu pai, que orou durante 15 anos pela vida do meu pai para que meu pai se convertesse. E ele orava e clamava a Deus: Senhor, o Senhor não pode me recolher sem que eu veja alguém continuando o ministério que o Senhor me deu. E eu vejo, né, hoje na vida do meu pai, que nem nós vemos aqueles ministérios que Deus usava a vida do pastor Saladino, são os ministérios que Deus tem usado a vida do meu pai: libertação, palavra, cura e tantas coisas assim, né? E exatamente Deus respondeu a oração daquele homem, fruto de uma semente que ele lançou há tantos anos antes, e orou, e foram 15 anos para a conversão, e depois da conversão foi aquele processo de começar a ver os frutos até chegar na colheita. Amém? Então, ou seja, você está semeando hoje, você está no tempo da semeadura? Continue semeando. Você está no tempo da espera? Continue esperando. Você está no tempo que você está começando a ver os frutos surgindo ali, mas ainda não é tempo de colheita? Continue observando os frutos, cuidando dos frutos. Vai chegar o tempo da colheita, amém, amados? E por último, querido, para a gente encerrar aqui, o importante, querido, não é o tamanho da semente, mas o que ela tem dentro. E talvez isso aqui seja um dos maiores segredos a respeito da lei da semeadura. Porque nós temos uma visão humana que o maior é melhor, que o grande gera mais resultado. A gente vai pegar para comer, se tiver 4 pratos na mesa, você vai direto no prato maior. Se tiver 4 copos na mesa e tem o suco para tomar, e quem gosta aí da Coca-Cola, tem a Coca-Cola para tomar, o camarada não vai pegar o copinho assim, o camarada vai pegar o copo assim, que é maior, sim ou não? Isso é uma coisa humana. E nós associamos isso a tudo e pensamos que a semente é da mesma forma. E queridos, o maior exemplo disso na Bíblia é a semente de mostarda. Você quase não a vê de tão pequenininha que ela é. Mas, no entanto, a mostarda palestina é uma das árvores que tem maior força, uma das madeiras mais duras. Grandes aves fazem seu ninho, mas toda aquela hortaliça tão grande, ela é gerada a partir de uma pequena semente que quase nós não enxergamos. Quem está me entendendo, diga amém. Isso que nós podemos trazer para várias coisas. Por exemplo, a melancia. A melancia, ela demora cerca de 75 dias para ser gerada. Dentro da melancia, cada melancia tem aproximadamente 120 sementes. Cada semente que você pega da melancia vai produzir no mínimo 4 outras melancias, que cada uma delas vai ter no mínimo 120 sementes. Você está entendendo? Mesmo sendo pequenininha, ela vai continuar gerando e gerando, porque a semeadura, ela traz essa multiplicação. Amém, amados? A mostarda, aquela sementinha, ela demora de 2 a 5 meses para começar a gerar o resultado, mas ela vai gerar o resultado. Amém, amados? O que você tem que entender, o que eu tenho que compreender, o que nós temos que compreender, é se nós queremos uma colheita abençoada lá na frente, nós temos que começar a semear a partir de hoje. E guarde esta frase que eu vou dizer para você, querida, porque uma semente incomum, ela gera uma colheita fora do comum. Uma semente incomum, ela gera uma colheita fora do comum. Que nós possamos semear, e semear bem para a glória do nome do Senhor Jesus. Esta última frase que eu disse é do pastor Marcos Gregório, lá do Rio de Janeiro. Uma semente incomum.
gera uma colheita fora do comum. Que nós possamos, em nome de Jesus, crer nisso, semear, amém? E confiar que Deus trará o resultado em nome de Jesus, na nossa vida, nas nossas famílias, na vida dos nossos filhos, amém, amados? Amém? Que nós possamos ver os sonhos de Deus sendo realizados na vida dos nossos filhos, nas gerações que virão a partir das nossas vidas, amém? Feche seus olhos, oremos. Eterno Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Que o Senhor traga a cada um de nós consciência, que nós possamos, em nome de Jesus, aplicar a Tua palavra e, em nome de Jesus, ver o resultado dela para a glória e honra do Teu santo nome. Também, ó